Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós falaremos sobre um tema importantíssimo: procrastinação. Como sair da procrastinação? A procrastinação nada mais é do que o cérebro buscando por conforto o tempo inteiro. Não é a falta de capacidade do ser humano, e sim a falta de ação do ser humano. Por isso que é tão importante a gente ter uma rotina, ter uma agenda, anotar tudo o que tu precisa fazer. Se tá ali anotado, tu não tem escapatória, tu vai ter que chegar e tu vai ter que fazer. E quanto mais apertada tiver essa tua agenda, menos procrastinação tu vai fazer. Todos nós procrastinamos. Inconscientemente, a gente faz isso porque está no nosso mundo atual, é automático. E o cérebro, ele busca por conforto. Todas as vezes que a gente vai fazer uma tarefa difícil, o cérebro, ele vai tentar desviar dessa tarefa. Por isso, parece que vai ser tão difícil de fazer, mas na verdade é só o teu cérebro tentando buscar conforto em algo. Por isso que é tão difícil, às vezes, ir treinar na academia, parar para fazer uma redação, parar para fazer o que tem que ser feito. É tão difícil porque o cérebro, ele está sempre buscando por conforto. Ou seja, nós vivemos numa autossabotagem o tempo inteiro. Por isso que é tão importante a gente entender como que o cérebro funciona, como que o ser humano funciona. Porque daí sim a gente vai conseguir ter uma visão muito mais ampla e começar a se perceber quando a gente mesmo está se autossabotando e vai conseguir dar a volta por cima e vai conseguir fazer as coisas que têm que ser feitas. Um exemplo muito prático disso é quando eu estou treinando. Meu cérebro vai lá, ele diz que não consigo porque está muito pesado, porque vai doer muito, porque eu nunca fiz com aquela carga. Isso é autossabotagem. Quando a gente chega no nosso limite físico, a gente só atingiu 40%, ou seja, ainda restam 60% do limite para nós alcançarmos o 100%. É muita coisa. O nosso cérebro nos sabota muito. Como sair então dessa procrastinação? A primeira coisa eu já falei, que é ter uma agenda com tudo anotado e lotar essa agenda. Aí não vai ter tempo para procrastinar. Mas muitas vezes a gente se pega pensando, ai, será que eu vou treinar? Será que eu não vou? Conta 1, 2, 3 e vai. Já se imagina colocando tênis, já se imagina lá na academia treinando, já se coloca na ativa para fazer aquela tarefa. A segunda coisa, silenciar todas as notificações do celular. Deixa somente as importantes, porque o celular é o tempo inteiro uma distração. Chegou uma notificação, chegou um e-mail, chegou um WhatsApp, chegou qualquer coisa, a gente já vai olhar, né? Isso já é uma procrastinação para fazer o que a gente tem que fazer. Terceira coisa, quando a gente começa a procrastinar muito, a regra dos 2 minutos. Dá tempo de resolver em 2 minutos? Resolve agora. Não deixa para depois. E a mais importante, se auto-perceber. Conversar com o nosso eu interno, a nossa mente, nosso inconsciente que vai estar toda hora nos sabotando, dizendo que não é para nós fazer, que é para nós ficar ali sentadinho no sofá mexendo no celular, porque isso não gasta a energia do cérebro. E o cérebro, ele não quer gastar energia. Quando a gente pega um livro para ler, por exemplo, o cérebro vai gastar muita energia. Por isso que a gente fica procrastinando para ler, porque ele não quer gastar energia. E isso acontece também de forma física. A gente não quer estar toda hora levantando, tá indo treinar, tá caminhando. A gente quer ficar o tempo inteiro deitado se deixar. Mas, infelizmente, deitado a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ter que sim passar por um desconforto, por uma dor, por um desgaste físico, mental, para alcançar os nossos objetivos. Quando a gente começa a eliminar a maioria da procrastinação e começa a ter mais ação em fazer as coisas, a gente começa a ter muito mais resultados. E lembre-se, o cérebro, ele se acostuma com o bom e com o ruim. Basta você adaptá-lo para alcançar os teus objetivos. O oposto da procrastinação é a ação.
quando a gente começa a agir mais e eliminar a maioria da procrastinação, os nossos resultados começam a ser muito maiores e muito melhores, porque a gente vai ter um foco, a gente não vai ter mais nenhuma distração, a gente vai estar extremamente focado em uma direção. E quanto mais focado a gente tiver, mais bem feito a gente vai fazer. Por isso existe aquela frase: o básico bem feito funciona sim. Vídeo curto, mas com bastante informação. Espero que eu tenha ajudado vocês. Curta, comenta, compartilha. Um beijão, até a próxima. Tchau!